Pois é, Daniel, em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, em tempos em que muitas restrições são impostas a todo mundo, muitas pessoas estão tendo que trazer para dentro das suas casas o trabalho, fazer home office, trabalho em casa. E com isso, ter que conciliar o trabalho e a rotina da casa. E aí muita coisa pode acontecer nos bastidores dessa engrenagem. Para falar um pouquinho sobre isso e como conciliar melhor essas duas situações, nós vamos conversar com a Andréa Deis, mestra em Administração e Desenvolvimento de Negócios. A Andréa, que é especialista em tudo isso e que, inclusive, está também tendo como experiência pessoal fazer home office. Está trabalhando em casa também. É isso, Andréa? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Também estou aqui no meu home office adaptado, né? Aprendendo a lidar no momento. Não significa que eu quero ficar no momento, mas aprendendo a lidar com a situação e a conduzir também as pessoas, porque a crise é isso, é o inesperado para todo mundo, né? E a gente saber conciliar, como bem você disse, essa situação da casa, da família, com o trabalho, tem gerado muita confusão. E se a gente não começar a se organizar dentro dessa desorganização, é onde a gente pode sair dessa situação, não só doente por conta do Covid, mas doente também com esse estresse emocional, com uma depressão, até alguma doença maior que a gente nem esperava por conta de não cuidar dessa fase a qual nós estamos vivendo. E de que maneira fazer essa conciliação pacífica entre o trabalho e a rotina de casa, sem gerar grandes estresses ou estresse mais aprofundados? Eu acho que o primeiro passo, eu não sei se você já tem feito isso, vou até puxar sua orelha agora e perguntar, né? Mas a primeira coisa é a gente fazer uma grande negociação com a gente mesmo, né? Saber que é um momento de crise, é inesperado, não desejado, mas é um presente a qual todos temos que viver. E baixar um pouco os critérios de perfeição. Entender que é o que essas pessoas estão chamando de novo normal, ele não precisa ser um novo normal, não é que nós vamos ver sempre nessa pressão, mas é uma situação de presente a qual nós vamos ter que conduzir da melhor forma possível. Então, negociações internas, por exemplo, do que é importante, do que é menos, do que é mais importante, do que é menos importante. Faz uma escala disso. Pega uma escala também de horário. Quanto tempo eu tenho, por exemplo, acordado? As pessoas têm cometido o grande equívoco de achar que pode virar 24 por 24 e que estão perdendo com insônia, dor, né? Não estão olhando para outras situações com medo e acreditando que eu vou ter que demonstrar muito mais trabalho nessa fase por estar com esse home office. Então, a primeira conciliação é interna com a gente, né? O que eu quero entregar? Como que eu quero sair desta quarentena? Depois entender os recursos que eu tenho. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse lar? Quais são as atividades que eu tenho do lar e quais são as atividades que eu tenho com a empresa? Então, você precisa começar a avaliar os seus recursos, os seus espaços, as suas entregas e fazer uma coisa que a gente fala muito em administração e que agora eu acho que é imprescindível, um planejamento disso tudo. E, inclusive, com questão de horários, espaços, réguas de classificação do que é permitido, do que não é permitido, para você, dentro dessa previsibilidade, conseguir fazer o seu melhor possível. Existe dentro desse home office, eu acredito que para muitas pessoas, aquele sentimento de que se eu estou em casa, eu estou longe do trabalho, do meu ambiente habitual, precisa fazer mais, tu falou sobre isso agora há pouco, tem que fazer mais, bate aquela ansiedade de quem sabe, será que eu estou fazendo o ideal? Será que eu vou conseguir manter meu emprego? Será que eu vou conseguir manter meu padrão? Aquela ansiedade que eu acredito que seja natural e normal para muitas pessoas neste momento. Eu acho que aí é que tem que ter um momento da consciência de dar uma freada nesses sentimentos, nesses pensamentos. É mais ou menos por aí? Pois é, você foi perfeito. Eu vou dizer que isso que você acabou de colocar, às vezes a gente não perceber isso e querer entregar mais, querer fazer mais, pode te gerar um grande problema. Porque uma coisa, quanto mais você entrega, mais a empresa vai querer que você entregue. E nós estamos partindo por uma régua de recessão forte, de trabalhar com menos e entregar mais. Então, quanto mais você fizer, mais você vai ser cobrado. Então, você vai ter que impor os seus limites, porque se você entregar mais do que você pode, além de tirar sua saúde, você pode tirar emprego de outro também. Porque as empresas vão ter que aprender a trabalhar com recursos e apresentarem maiores resultados, por conta da economia do que está acontecendo. Eu ainda sou muito da decisão da imparcialidade e da justiça.
E a justiça é, cada um tem que trabalhar pelo que é remunerado, tem que ser muito certo e consciente, tem que ser verdadeiro, honesto e justo. Então, você está ganhando para trabalhar 6 horas, você vai trabalhar 6 horas. E negocia suas entregas ao longo da semana. Porque você vai ter outras coisas, como você começou, a gente começou falando no início, você tem a situação da sua casa, da sua família, alimentar, você tem a sua saúde, você tem a sua mente para cuidar, você tem exercício físico, você tem tantas outras coisas que essa crise está demandando que a gente faça, que o fato de você parar e falar, poxa, eu vou entregar mais, eu vou fazer mais, vai gerar um hábito para o empregador que ele vai precisar de menos pessoas e que você é capaz de entregar mais. André, a gente tem lido e vários são os comentários de que futuramente, em função de tudo que a gente está vivenciando hoje, estresse, depressão serão doenças recorrentes e eu acho que não tem como ser diferente, né? Mas como evitar isso, como prevenir isso e mais do que nunca hoje, na realidade que a gente está vivenciando com essa questão de home office, evitar, prevenir que o estresse do dia a dia se intensifique e se transforme em algo mais grave, como a síndrome de Burnout, que inclusive tu comentou comigo antes dessa gravação, da gente começar a gravar, que não é só com relação ao trabalho, que atinge inclusive crianças essa síndrome, né? Exatamente, né? Você falou uma palavra-chave e que às vezes eu me questiono, né? Porque além de executiva, de trabalhar, eu também sou mãe, penso, poxa vida, nós temos a ciência. Você falou da palavra prevenção e eu digo também da palavra previsibilidade. A gente vem estudando que até 2030 a depressão vai ser uma doença global e que vai mais afastar pessoas do mercado de trabalho e mais a trazer mortes através de suicídio. Nós estamos estudando e a ciência está trazendo que o Burnout vai ser, na próxima, antes a gente falava década, agora a gente fala em 5 anos, a doença que mais afasta profissionais do mercado. E aí eu pergunto para você, para mim, o porquê que a gente não muda? Porque se é uma questão de mudar a mindset, de mudar o que pensar e o que fazer, por que que mesmo sabendo todas essas coisas, a gente continua fazendo as mesmas coisas? O Burnout realmente ele surgiu, ele veio do esgotamento emocional, né? E é uma doença profissional, sim, que hoje é inclusive afastada através do médico da segurança do trabalho. Só que qual que é o trabalho de uma criança? Não é estudar, não é fazer todas as atividades que ele tem. A partir do momento que essa criança, ela também está sobrecarregada, e agora ela está sobrecarregada emocionalmente por conta de muitas coisas que muitas vezes nós falamos e achamos que ela tem maturidade para ouvir, ela não tem. Se nós, né, se os adultos estão em síndrome do pânico e da ansiedade, como não estão essas crianças? Então, quando você trouxe a palavra, né, de prevenção, eu trago prevenção, eu trago dois P's, né, prevenção e previsibilidade. Se nós sabemos por que nós não mudamos os nossos hábitos, não adianta, pessoal, a gente precisa entender quantas horas eu estou acordado, quantas horas o sono é um alimento para o corpo de forma biológica extremamente importante, dormir é importante. Então, você ter outras coisas, né? A roda da vida, elas são 12 vertentes que você tem na vida. Você tem seu lado social, você tem o lazer, você tem hobby, você tem espiritualidade, você tem a saúde, você tem o físico. E se você trabalhar 16, 20 horas por dia, você não vai conseguir fazer mais nada. Então, você está sentenciando o seu burnout, o seu estresse. Não é o mundo. O mundo pode te oferecer tudo, mas quem vai dizer sim e não para ele é você, somos nós. E aí, de novo, eu questiono a mim e a todo mundo, por que que nós, já sabemos disso tudo, não mudamos os nossos hábitos? Que só a partir de uma mudança de hábito e de cultura é que a gente vai realmente conseguir mudar esse cenário que está aí evidente e nos apontando que não vai ser legal. Não é só a Covid que mata, suicídio mata, depressão mata, câncer mata, né? Muitas doenças que a gente não tem falado mata. E muitas dependem da nossa forma de agir, da nossa prevenção e previsibilidade quanto aos nossos hábitos e condutas. O que traz o estresse para nós? A falta de planejamento e previsibilidade. Quem apaga incêndio todo dia, é o bombeiro, vai ter certamente uma depressão, um burnout. Você está todo dia, você ir dormir, não conseguir dormir, eu tenho insônia e falar, eu não consegui fazer nada hoje, tem alguma coisa de errado. Então, uma auto-observação e consciência do que a gente está fazendo vai ser importante para passar essa fase. Então, o que eu tenho que fazer, em quanto tempo, como eu vou distribuir isso? Se cada um tiver a vontade de se organizar, prega na sua e coloca no seu celular, pega na sua geladeira e vai acompanhando a sua agenda. É o que a gente vinha falando da prevenção.
faça antes, organize a sua semana, organize seu tempo, avise as pessoas, informe, porque a cobrança vem do outro quando ele não sabe o que você vai entregar. Então, informe para as pessoas também, olha, eu vou te entregar isso nesse tempo, em casa nós vamos fazer isso nesses horários. A partir do momento que todo mundo da cadeia, desse ecossistema, souber o que você está fazendo e quando você vai entregar, acabaram as cobranças. Dá para conciliar tranquilamente. Andréia, para a gente encerrar, algum recadinho adicional e final, assim, que as pessoas não deveriam deixar de lembrar e que possa virar mantra no dia a dia para que as pessoas possam vivenciar esses dias, esses momentos com mais tranquilidade, com mais serenidade? Existe. Estava ouvindo e eu estava falando de mantra, talvez o mantra da minha vida possa ajudar as pessoas. Você é a escolha da sua vida e do seu sucesso ou do seu insucesso. Você é a escolha da sua vida e do seu sucesso e do seu insucesso. Faça escolhas certas e você vai ter o melhor cenário. Faça escolhas erradas que você vai ter o pior cenário. Então escolha por você, porque a partir do momento que você estiver escolhendo por você, você vai estar escolhendo pela sua família e por nós. Não queira que o outro seja melhor, seja você o melhor. Diminui e abaixe a sua expectativa da resposta que o outro tem para dar para você, mas aumente a sua expectativa do que você é capaz de fazer. O que eu quero dizer com isso tudo? Comece a conduzir a sua vida e não ser conduzido, que o seu estresse vai diminuir, o burnout também, por consequência, você vai trabalhar muito melhor e quem sabe nem chegar a ter esse esgotamento profissional, porque você tomou a melhor decisão que você poderia, a de você conduzir o resultado que você quer da sua vida. André, eu quero muito te agradecer a tua participação conosco aqui no NTSU, esse tempo precioso, tuas palavras, esses conceitos aí, com certeza muitas coisas ficaram no ar para que quem nos assiste, o nosso telespectador, as pessoas mais preciosas para nós, possam refletir e de alguma maneira tudo isso possa contribuir para a rotina, para a vida deles nesses dias tão difíceis que estamos vivenciando. É isso aí, foi um prazer, que fiquem todos em casa, que fiquem todos com Deus. E pessoal, nesse novo normal, existem empresas que já estão falando, porque elas perceberam o home office, hoje ele tem um custo menor. Então, comecem a se adequar melhor, porque a tendência é que isso aumente. Então, fiquem com Deus, se preparem para esse novo normal, mas onde você possa fazer as suas escolhas. Eu queria agradecer demais vocês pela oportunidade. Nada a agradecer, a gente que agradece de coração.